Beleza, pessoal? Então, aqui vamos iniciar o nosso desafio de leitura do Estatuto da Advocacia. Então, vou distribuir, né, em 8 dias, coisa rápida para não ficar pesado, entendeu? Então, a gente começa hoje o nosso primeiro dia. Aí, como vai ficar gravado, aí vocês decidem, né, se assiste logo tudo de uma vez ou se divide, né, durante os 8 dias ou não, beleza? Então, vamos lá. Aqui é leitura mesmo, leitura seca do Estatuto e alguns apontamentos rápidos, beleza? Aqui o foco mais é a questão da leitura mesmo seca da lei, da legislação. Então vamos lá, né? Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Aqui temos o nosso Estatuto da Advocacia e da OAB. Então vamos aqui. Título primeiro da Advocacia. Capítulo primeiro da Atividade da Advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas de advocacia, ou seja, aquilo que tem que ser feito por advogado. A postulação em órgãos do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Que mais? As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Beleza? Então, sempre atento a essas atividades privativas de advogados. Consultoria, assessoria, direção jurídicas, postulação em órgão do judiciário e juizados especiais. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal, ou seja, impetração de habeas corpus independe de ser ou de precisar de advogado, beleza? É uma ação aqui onde qualquer pessoa tem esse poder para impetrar a favor de si ou a favor de terceiros. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Visado é assinado, beleza? Então, o ato constitutivo de pessoa jurídica tem que estar lá, né, com a assinatura do advogado, para comprovar que participou ali, analisou a documentação, etc. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Ou seja, eu não posso colocar um escritório de advocacia e, pelo fato de eu ter uma formação a mais em contabilidade, prestar ou oferecer serviço de contabilidade junto, né, conjuntamente com a minha atividade de advocacia. Então, isso aí é vedado. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. Beleza? Observe que eu coloco aqui a referência, porque no rodapé eu coloco a informação. Ó, o munus público é uma obrigação imposta por lei em atendimento ao poder público, que beneficia a coletividade e não pode ser recusado, exceto nos casos previstos em lei. Parágrafo 2º. A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte e seus atos constituem munus público, na mesma ideia do anterior, né? Só mudou que um é judicial e o outro é administrativo. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites da lei. Artigo 2º. O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República, ou seja, a participação do advogado na elaboração de leis, tanto numa Assembleia Legislativa, quanto no Congresso Nacional, quanto numa Câmara Municipal. Participação ali na elaboração dos projetos de lei, etc. Então,
O advogado contribui para isso também. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia sujeitos ao regime desta lei, além do próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública, das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Então, essa galera aqui, né, dos concursos, a galera dos concursos aqui que exerce as atividades de procuradores, exerce atividade de advocacia, lógico. A diferença é que eles são concursados, né? Fizeram concurso para atuar como advogado, mas como uma espécie de advogado público. Tranquilo? Então, bora lá. O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º, aqueles lá do privativo de advogado. Porém, cuidado, na forma do regulamento geral e em conjunto com o advogado. Então, eles podem praticar de forma isolada? Não, tem que ser em conjunto com o advogado. E se acontecer alguma coisa, como é que fica a responsabilidade do advogado? Entendeu? Quando ele fala bem que é sobre a responsabilidade deste, ele está fazendo referência a quem? Ao advogado. Artigo 3º-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Serviço técnico e singular, único, né? Quando comprovada a sua notória especialização. Então, não é sempre, né, sempre eu vou dizer que vai ser um serviço especializado. Não, eu tenho que comprovar, né, uma certa especialização. Aí ele vai trazer aqui o parágrafo único, onde ele vai explicar o que é considerado notória especialização. Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados, cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica e ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir, deduzir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, aí ele vai trazer a definição, né, para a gente encaixar o que eu posso considerar como de notória especialização. Tanto um escritório de notória especialização, né, sociedade de advogados, ou o advogado em si, entendeu? Então, essa especialização, ela recai tanto quanto para o profissional, o advogado, ou a sociedade de advogados, beleza? Parágrafo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo de possíveis responsabilizações penais que a pessoa possa sofrer, né? Seja civil, penal e administrativa. Beleza? Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado que esteja impedido, no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Então, se está licenciado, se está suspenso, se está impedido de exercer a atividade ou está exercendo alguma atividade incompatível com a advocacia, os atos praticados serão considerados nulos. Artigo 5º, o advogado postula em juízo fora dele, fazendo prova do mandato. O que é isso aqui? Fazendo prova do mandato? É tu mostrar a tua procuraçãozinha ali, né? Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Então, a urgência ela vai trazer sempre essas possibilidades, né? Essas exceções. Então, posso sem procuração? Pode, mas depois tu tem que juntar tua procuração e etc. Parágrafo 2º. A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais,
em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Padrão de procuração é mais esse aqui, né? Com poderes especiais. Parágrafo terceiro. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes desse prazo. Ou seja, renunciei ao mandato, ainda acompanho meu cliente por 10 dias, mas se ele contratar logo outro advogado, acabou a minha responsabilidade. Não preciso ficar os 10 dias de forma integral. Isso aqui quase tudo a gente já viu aqui em questões. Parágrafo 4º, as atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários. Consultoria e assessoria, o que ele está querendo dizer? Que quando se trata de consultoria e assessoria, a gente tem uma liberdade maior, né, de negociar com o cliente. Posso fazer ali até um contrato verbal, entendeu? Verbal ou por escrito. Não precisa de mandato, de formalizar contrato de honorários, não. Beleza? É mais livre, né, a forma de contratação de uma consultoria e assessoria, diferente de tu representar o cliente num processo. A gente precisa de procuração, com poderes especiais e etc. Beleza? Então tá aqui. Isso aqui foi a nossa primeira parte do desafio de leitura de ética. Esses artigos, bem aqui, artigo 1º ao artigo 5º, quase tudo aqui já apareceu em prova. Esse da consultoria, esse do mandato com poder geral especial, esse do ato praticado por advogado ou impedido e suspenso, quase tudo aqui. Esse aqui da notória especialização, entendeu? Esse aqui da responsabilidade do estagiário quando pratica algo, conjuntamente com o advogado, e fazem alguma besteira, né? Deixa eu ver o que mais. É esse aqui de contribuir com o processo legislativo, já caiu também questões. Então, aqui quase tudo já caiu desses 5 primeiros artigos. Do processo administrativo judicial, advogado dispensável administração da justiça, desse aqui de visar documento de empresa. Então, muita coisa que do habeas corpus, da advogada que estava suspensa e queria impetrar um habeas corpus, ela pode, porque o habeas corpus não é uma atividade privativa, entendeu? Não se inclui como atividade privativa. Então é isso. Agora aguardem a próxima gravação, beleza?